Adriana, assim, são muitas curiosidades, né? Uma hora se torna tão pouco se eu fosse colocar aqui todas as curiosidades que eu teria, coisas que eu teria para dizer e perguntar, mas uma delas, assim, que falou do realismo mágico, de como Luna Clara nasceu, né, e tudo mais. E eu fiquei pensando uma das primeiras coisas, quando foi um professor que me apresentou, um professor muito querido meu, Flávio Lunardi, que me apresentou ao Luna Clara. Ah, E aí ele chegou, você conhece o Luna Clara, que eu sempre amei literatura e sobretudo literatura infantil, infanto-juvenil. E aí eu disse, não, eu não conheço. E mania de explicação, sim, já conhecia, então, né? Mas quando ele foi me mostrar o livro, eu me lembro assim, da minha reação, porque ele ficou, não, eu vou te trazer, aí tu olha, eu não quero te influenciar nesse momento, tu lê, aí depois a gente conversa, a gente troca uma ideia. E aí, quando eu fui ver o livro, que era aquele livro grosso de é, 329 é, páginas, porque a gente não espera, né, que um livro, não é comum aqui, né, assim, a gente não é, ter um livro que é inicialmente voltado, né, nessa classificação para a criança, para o adolescente, é, nessa densidade, né? Então, aquilo já me chamou a atenção de cara, né? Só pela densidade que já tinha ali, né? Não, antes de ler, né? São os outros elementos que já vão te dando pistas, né? é. Do que o que tem ali é coisa interessante, né? E aí eu não desgrudei do livro, eu li, acho que eu li em 2 dias só porque eu estava muito envolvida com outras coisas, mas assim, eu engoli o livro, assim, e foi algo que me tocou muito. A questão da quantidade de personagens, né? A infinidade de personagens e essas, que eu chamo as vozes, né? As vozes dessas personagens, uma impressão que eu tive ao te ler, e aí que vem a semelhança com Dostoiévski, com Bakhtin, mas isso aí eu deixo para quem quiser olhar depois os outros vídeos, né? Para a gente aproveitar aqui. E tem aí da Maratona Luna Clara, para quem quiser ver essa questão. Mas, assim, o que me chamou muita atenção é justamente como tu conseguia dar voz à personagem. Sim. É porque existe o elemento da narração, né? O narrador tá ali narrando e faz é muito da tradição literária essa noção de que o autor conhece tudo, sabe, em profundidade da personagem, né? Então fala mais dela do que propriamente com ela. E contigo, ali nessa posição da autoria, quando eu falo a ti, né, é nessa posição, como tu consegue desmembrar a tua voz pessoa da autora e das personagens. É quase como se, a sensação que eu tenho, como se cada personagem tivesse o seu próprio pensamento, independente da autoria. É Sim, como se ele fosse totalmente livre isso. do que a narração possa estabelecer a respeito dele, né? Então, isso é muito bakhtiniano, né? Então, só Uma- para trocar um pouquinho. É que, de vez em quando, eu sou chamada para dar oficinas de diálogo para cinema, para audiovisual, né? E aí eu inventei uma oficina, assim, um método, e que se chama A Voz do Personagem. É, porque eu acho que na hora que você cria um personagem, ele tem que ser muito bom. Ou então esquece ele. É Uhum. assim, é, eu me apaixono pelos personagens todos e eu fico querendo que eles. Até porque na outra coisa que eu faço, que é cinema e televisão, aquele personagem vai ser vivido por um ator. E aquele ator vai sair de casa, vai tomar um banho, para ir lá para o Projac, que agora se chama Estúdios Globo, para dar vida àquele personagem. Então, eu tenho que, em respeito àquele ator, e em respeito ao meu leitor, em respeito ao telespectador, em respeito a todo mundo, dar o melhor de mim. Senão, não vale. Né? E é engraçado porque
sabe com quem mais eu me identifico nesse livro? Não que eu seja, não. Eu gostaria de ser, mas não sou. É que nem uma amiga minha diz assim, eu queria ser outra, mas eu sou essa, né? Então, eu só tenho essa mesmo para ser. Com quem eu mais me identifico com o Pelé. Se Uhum, pudesse escolher um personagem para ser, jogar uma brincadeira de... Eu queria... uhum. E o Pelé Ele era um barato. sério, ele sabe decorar enciclopédias e dicionários. Ele é um, né? Ele é um pesquisador, ele é um curioso, né? É diferente de mim. Mas é o que, sei lá, não sei, porque eu acho um alívio cômico, sabe? Eu acho que é a coisa do. É, ai, poder ficar à vontade e falar bem à vontade com as pessoas, sabe? Assim, e não personagens que a gente tem que se levar. A gente tem esse tipo de. Não é de responsabilidade, esqueci agora a palavra, mas assim, de como honrar o personagem, né? Uhum. Eu procuro honrar os personagens, porque eu acho que tudo que é inventado, então vamos inventar da melhor maneira, né? Ainda mais personagem que é algo que conversa com pessoa, né? Ou com papagaio, ou com cavalo, ou com, enfim, mas conversa com sentimentos, conversa séria que tem que dessa responsabilidade, eu acho, para poder, Uhum. pode, para um personagem ter voz, para um autor ter voz, para um estudioso ter voz e fazer o que tu faz tão bem. E Adriana, assim, ó, sobre as personagens, né? Bom, Pilhério, o nome já diz, né? Então, tem todas essas sutilezas, né? O nome das personagens que já vão dando pistas pra gente, óbvio, de como essa personagem lida, vê o mundo, sente o mundo, e a gente vai se deliciando em descobrir, né? O próprio Doravante, eu acho de uma bom, todos, né? É difícil falar de um, mas assim, o Doravante é de uma sensibilidade extrema para mim, eu me identifico aí, já que tu falou da tua identificação, eu me identifico muito com o Doravante, quando ele, na etapa da pressa, né, eu fico pensando assim, olha a beleza disso, a complexidade, né, e aí se a gente pensa num livro que é voltado para um público criança, pré-adolescente, o quão lindo é ofertar algo complexo e denso para a criança, né? Não infantilizando, né, as relações, né? Então, Eu faço isso é. tal também, Maria, com as minhas filhas e com as minhas netas, porque eu acho tão importante, eu acho legal isso que você está falando. É porque, por exemplo, poderia falar de todos eles, mas o Doravante, né? Um sujeito apressado, que é sortudo, que está acostumado a ter sucesso em tudo, até no azar ele tinha sorte, e a gente já vai imaginando essa figura, né? E se identificando, só que aí em algum momento lá, algo acontece, a chuva começa a chover em cima da cabeça dele e toda aquela confiança que ele tinha vai cedendo espaço para dúvidas, né? Sim. E isso é de uma beleza extrema, porque é de uma sensibilidade, é o que mostra que não somos é, seres rígidos no mundo, né? Que a gente se modifica, que a gente transita, Sim. que temos diferentes vozes que nos habitam Isso dá medo, com certeza deu esse cara que tinha tudo e de repente ele perde a sorte, começa a chover em cima dele, Uhum. ele perde tudo, né? É muito bonita a tua leitura desse livro.